Boa tarde, amigos e amigas da TVR Sul, começando mais uma edição do programa Azul Encarnado. Azul Encarnado tem esse nome porque Tubarão é conhecida como a Cidade Azul. E a Cidade Azul tem os seus vermelhos, vermelhos que acreditam no Brasil socialista. Nós queremos avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, nesse azul. O Azul Encarnado é um dos braços do Comitê Popular de Lutas de Tubarão e Região. Quer contribuir e se organizar? A luta popular é uma libertação coletiva e uma necessidade de saúde mental individual. Aqui não temos perguntas no chat ao vivo. É uma determinação nossa, do coletivo, porque nós queremos que as pessoas que queiram contribuir com o programa, com perguntas, ideias e propostas, se aproxime do comitê para conversar, dialogar e se implicar politicamente. Essa é a nossa meta. Quer conhecer o comitê? Siga o Instagram, @azulencarnado ou no Tubarão à Esquerda, @Tubarão à Esquerda. Esse programa é parte da TV e rádio da classe trabalhadora do Sul Catarinense, a TVR Sul. Contribua com nossa TV comunitária através do Pix, que está aparecendo aqui na sua tela. Hoje, nós recebemos o professor de Economia da Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, André Roncalha, que estuda desenvolvimento econômico, política monetária e o pensamento neoliberal. André, já te passo a primeira pergunta, justamente elaborada pelo Comitê Popular de Lutas. Não é raro sabermos de grandes montantes de dinheiro que simplesmente parecem aparecer do nada. Uma das contradições assombrosas mais recentes aconteceu em 2020, primeiro ano da pandemia, no qual o governo federal pagou 295 bilhões de reais com o auxílio emergencial. O que se ouvia justamente era que o Brasil estava quebrado. Então, como esse dinheiro aparece, André? E muito bem-vindo e muito obrigado por atender tão prontamente o nosso pedido, nosso convite. Bom, um prazer estar aqui, Léo Jorge, com você e todo mundo que nos acompanha. E realmente, essa parece ter sido um golpe de mágica ali, né, do milagreiro liberal Guedes, que conseguiu fazer brotar da terra uma soma aí de mais de 500 bilhões de reais, sendo que ele dizia que não tinha, né, que o dinheiro tinha acabado, né? A gente passou 2019 inteiro escutando de vários ministros deste governo, que ainda não terminou, né, frise-se isso, que o dinheiro tinha acabado, e por isso a gente tinha que cortar. E aí, de repente, o milagre se fez, e mais de 1,2 trilhão de reais apareceram para que o Banco Central pudesse conceder empréstimo para, né, bancos e instituições do mercado financeiro. Disso foi usado cerca de 300 bilhões, não foi usado a totalidade, e apareceram aí, né, cerca de 550 bilhões, sendo que o Guedes falou que só precisava de 5. Né? Então ele conseguiu fazer brotar mais de 100 vezes aquilo que ele falava que era necessário. Por que que isso é possível? Né? Porque a gente mora e vive num sistema monetário que tem como seu principal guardião o Estado. Né? Então o Estado emite um conjunto nominal de notas que representam exatamente o poder de compra dentro do território, que é o espaço onde o Estado controla administrativamente e o regramento da própria convivência entre as pessoas. Dito isso, as pessoas em geral têm uma dificuldade de imaginar, né, por que que isso acontece dessa maneira. Então eu vou identificar alguns elementos e aí a gente vai batendo um papo para também não ficar aqui algo muito expositivo, muito denso. O que que a economia estuda? Né? O que que a economia na vida real faz? Ela organiza a gente para que a gente possa produzir as coisas de uma maneira a atender às nossas necessidades. Essas necessidades vão evoluindo com o tempo, isso envolve vamos dizer, quase que um dever do próprio corpo social de ir inovando, ou seja, gerando novas formas de produzir, novas formas de se relacionar na produção. Só que tem um problema, que é fazer todo mundo cooperar de uma maneira a atender essas necessidades. E aí isso pode ser feito, por exemplo, alguém que chega lá em cima e diz, ó, cada um faz de um jeito, pode ser feito, por exemplo, de uma maneira mais espontânea, como são as sociedades lideradas por mercado, e pode ser feito, por exemplo, com base na tradição.
Né? Se meu pai é artesão, eu vou ser artesão. Se minha mãe é lavadeira, eu vou ser lavadeira e assim por diante. Como que a gente organiza a sociedade? Em geral, com uma mistura dessas coisas. Tem o governo ditando para um caminho, tem o mercado sinalizando o outro e tem a tradição ali no meio, né, ajustando. Eu sempre chamo a atenção para os filhos de médicos, né, essas profissões mais tradicionais, advogados, né, que eles em geral seguem a linhagem familiar. No meio desse processo, e aí eu estou falando desde lá no momento como as sociedades se assentaram, né, sedentarizaram, começaram a produzir agricultura, a gente começou a inventar formas de facilitar essa organização e facilitar a troca do bem final, que é o dinheiro. Então o dinheiro ele emerge em vários pontos diferentes, com diferentes funções, uns usavam sal, outros usavam pedaços, muitas vezes o boi, né, era definido como uma medida de valor. Aí a gente foi evoluindo, cortando aí dezenas de milhares de anos de civilização, a gente concluiu que era melhor que o Estado fizesse a emissão dessa definição de como a gente se comunica economicamente, que é o dinheiro, só que para isso ele tinha que manter sob controle a quantidade de dinheiro que ele colocava na economia, porque se ele injetar muito dinheiro muito rapidamente, muita gente tem dinheiro na mão e aí não tem bens o suficientes para atender essa demanda e isso poderia então desorganizar toda a produção, que é o que a gente chama de inflação. Entre esse Estado que não tem nada de dinheiro, que a gente está fazendo escambo, em que a gente está tentando se resolver, né, de uma maneira mais improvisada, e a situação em que você tem um sistema monetário super complexo, existe, evidentemente, milhares de anos de história. Por que que a gente chega na situação em que o Estado pode emitir 500 bilhões de reais assim, e a gente ficar pasmo com isso? Falar, nossa, mas por que que isso acontece? Porque, essencialmente, o que o Estado faz é facilitar a comunicação entre as pessoas por meio da moeda. Então, a moeda é uma instituição nacional. E aí, para não ficar tão abstrato, imaginem a seguinte situação. Você chega no supermercado, foi até a gôndola, pegou um pote de suco de molho de tomate. Aquele molho de tomate, ele pertence ao supermercado. Quando você pega aquele molho de tomate e coloca no seu carrinho, você está fazendo um empréstimo do supermercado. Porque você está transferindo para o seu carrinho e você está dizendo, olha, eu vou fazer uma dívida com você, isso é tácito, até eu chegar no caixa. Quando eu chegar no caixa, esse produto que está no seu ativo, ele vai se deslocar para o meu ativo e eu vou pegar o dinheiro que está no meu ativo, que é o meu dinheiro, minha riqueza, e vou transferir para você. E a gente quita essa dívida. Esse átomo econômico, que é a troca, ele envolveu o quê? Uma promessa de pagamento. Agora pensem que o sistema econômico inteiro é uma grande rede de promessas de pagamento que estão sendo intermediadas por relações sociais de confiança, por pedaços de papel que prometem quando que você vai pagar tal coisa, em determinado prazo, em que unidade monetária, associado a qual produto e tal. Agora imagine essa rede imensa. Como que essa rede imensa se comunica entre si? Por meio do dinheiro. Então o dinheiro ele é a linguagem que estabelece que esses contratos de promessas de pagamento, sejam tácitos ou formalizados, que eles possam ter algum grau de segurança. Algum grau de segurança, ou seja, eu tenho que saber quanto que alguma coisa vale. Eu posso fazer para você, Léo Jorge, uma promessa de pagamento em 5 latas de molho de tomate. E você vai escrever lá no contrato, olha, daqui a 1 ano você vai me pagar 5 latas de molho de tomate, e esse aqui é o pagamento. Ou eu posso colocar como, por exemplo, R$20. Então o dinheiro, ele cumpre essa função de denominar os nossos contratos. Mas ele tem uma encarnação física. E para que é a encarnação física? É para você poder quitar essa dívida. Então, quando eu chego no caixa do supermercado, eu tenho uma dívida com o supermercado, porque o molho de tomate é dele, está no meu carrinho, eu quito essa dívida por meio desse instrumento físico, que é o dinheiro. Aí, ao longo do tempo, a gente viu, bom, o instrumento físico é meramente o quê? Um conector de pessoas. É um instrumento, um pedaço de papel, que saiu da minha carteira e foi para a carteira do outro. Mas se eu puder pensar uma carteira eletrônica, eu não preciso mais do meio físico. Por que eu estou usando esse exemplo? Para desmaterializar o dinheiro. Porque as pessoas normalmente associam o dinheiro às notas de papel que estão nas suas carteiras. É a velha ideia da impressora de dinheiro. O dinheiro não precisa disso.
E aí você vai falar, não, mas isso é típico de sistemas muito evoluídos. Não, isso está lá nos aborígenes. Os aborígenes já tinham sistemas, várias tribos super antigas, eles escreviam nas pedras quanto que cada família devia para outra. E o valor, ou seja, a capacidade de fazer trocas dessas famílias, dependia do tamanho da pedra. Então já tem até casos de pedras que acabaram correndo em determinadas enchentes ou marés para o meio do mar e não estavam mais ali, mas a família continuava mantendo o poder de compra porque a tribo sabia que estava lá a pedra. Então note que o dinheiro ele não precisa ser materializado em notas de papel. Ele é apenas o quê? Uma forma de você garantir o seu crédito perante as outras pessoas com quem você vai efetuar ou quitar essas promessas de pagamento. O sistema que a gente vive atualmente envolve essas redes muito complexas, né, de promessas de pagamento. Eu não quero entrar aqui para não ficar denso demais nesse início, mas o dinheiro que o governo emite permite que essas trocas e essas dívidas sejam mais facilmente quitadas. Por quê? Se eu deixar para cada um criar sua moeda, eu vou ter muitos problemas até que todas essas moedas privadas possam ter o devido reconhecimento social. E já houve situações, você volta na Holanda, no século, se eu não me engano, 15 ou 16, você tinha uma infinidade de moedas privadas, porque cada ducado, principado ali emitia sua moeda. E aí você tinha lá uma planilha, né, uma tabela com taxas de câmbio entre as moedas para poder fazer aquela troca. Eventualmente a Holanda uniu todos esses ducados e falou, vamos emitir uma só. Né, e vamos usar apenas o florim e usar essa moeda como tal. Então essa evolução dos sistemas monetários. Por isso que chega na situação em que o Estado ele pode simplesmente emitir isso e colocar na mão das pessoas, porque ele é o emissor principal, ele é o guardião. E isso não tem nada de fantasmagórico. É o mero fato de que numa situação em que a economia está paralisada, como no caso de uma pandemia, e as pessoas não conseguem se encontrar e não conseguem muitas vezes quitar essas dívidas porque elas não podem fazer o que elas têm que fazer para obter esse pedaço de dinheiro, esse pedaço de tudo que o governo emite, que é o trabalho, o governo então fala assim, olha, eu vou conceder isso para você para diminuir a fervura da sociedade. E ele baixa a fervura da sociedade, porque todos que estão aqui nos acompanhando se lembram bem, quando estoura a pandemia e você não sabe quanto tempo vai demorar aquilo, você está preso em casa, você não pode sair para trabalhar, a ansiedade vai crescendo. Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Será que eu vou ter dinheiro para comprar comida? Será que eu vou ter que fazer isso? O que o governo faz? Ele joga uma água fria nessa fervura e fala, olha, tá aqui o dinheiro. Ah, André, mas isso vai causar inflação. Sim, é melhor causar inflação, mas a pessoa tá calma, do que você ter convulsão social na rua, as pessoas quebrando, né, lojas, quebrando, né, estabelecimentos, porque elas estão buscando, né, aliviar a sua ansiedade. E aí, para finalizar, é muito engraçado porque as pessoas falam assim, não, mas se jogou um montão de dinheiro, gerou inflação, se 1 ano e meio depois. Porque adivinha o que aconteceu? As pessoas pegaram o dinheiro e guardaram. Porque elas não sabiam o que ia acontecer, não sabiam quanto tempo ia demorar a pandemia. Quando que a inflação volta? Quando começa a pressionar o preço dos alimentos, que é muito elementar para a vida das famílias, e quando os serviços agora começam a retomar, que são as relações face a face. Aí esse dinheiro que estava lá guardado, ele começa a entrar. Tá? Então, o Estado pode fazer isso porque ele é o detentor. Como o setor privado poderia fazer isso via bancos? O único problema é que ninguém estava pegando crédito no banco, porque estava todo mundo em casa, as empresas estavam falindo, a atividade estava parando, não fazia sentido chegar ao banco, pegar dinheiro para pagar um juro muito maior, você não ia ter atividade. Tá? Vamos começar assim, só para... Entendi. Então, André, podemos dizer de alguma maneira que o governo foi lá e fez dinheiro a partir do FINUAR, né? Emitiu o título da dívida e aí isso fez aparecer nos cofres do governo dinheiro, recursos, e isso fez crescer. Eu acho que esse é um ponto bastante importante que nos importa aqui em Tubarão. Somos uma cidade bastante católica, ainda apesar do crescimento evangélico, né? A questão da dívida. Então, quer dizer que o governo do FINUAR fez dinheiro, mas a partir do endividamento do governo, esse dinheiro não vem de... Não, nem precisa ser. Nem precisa ser do endividamento. O governo gastou. Ele gastou, ele pegou o dinheiro que ele tinha lá na conta única do Tesouro, e na época da pandemia, se não me engano, tinha cerca de 1,2 trilhão guardados lá. É dinheiro líquido guardado na conta única do Tesouro, só que ele não está circulando. Então ele está lá guardado, porque o Tesouro vai arrecadando, ele tem todo um cronograma de pagamentos das dívidas que vão vencendo e tal.
Então, ele basicamente, o que eu inclusive escrevi alguns artigos na época com outros colegas, dizendo, olha, por que uma parte desse dinheiro não pode ser liberada para poder fazer proteção social? Então, a gente sugeriu lá na época, se eu não me engano, algo em torno de 300 bilhões que tinham uma aplicação específica que era quitar a dívida. Você tem várias categorias de gasto desse dinheiro. E a gente sugeriu, por que não usar esse dinheiro, excepcionalmente, no contexto do orçamento de guerra, para poder fazer a política social, já que esse dinheiro, né, seria usado apenas para quitar a dívida, recomprar essa dívida do Estado que estava rolando lá fora. Então tem uma parte que é gasto público. O que você está colocando, e é importante salientar, o endividamento ele vai ocorrer na medida em que o Estado precisa drenar os recursos a mais que ele colocou na economia. Então, assim, ele não pode simplesmente pegar e criar dinheiro e jogar na economia e achar que tudo vai ficar bem, porque esse dinheiro, se ele for num volume muito grande e a economia estiver próximo do pleno emprego da operação, né, tá todo mundo já cansado, trabalhando muito, então se exige mais, a pessoa vai cobrar mais para fazer aquele mesmo trabalho. Se o governo já estiver próximo desse estágio, ele então tem que tirar, drenar um pouquinho desse dinheiro que ele colocou lá fora. E aí o endividamento é uma forma pela qual o governo pode fazer isso. Obviamente, né, na vida real, tá, Jorge, essas coisas se combinam. Então tem uma parte que é emissão, tem uma parte que é dívida, tem uma parte que o governo arrecada para depois gastar. A realidade combina todos esses elementos. O meu ponto é, o governo não precisa arrecadar para poder fazer esses gastos. É salutar que ele arrecade antes? É. Porque se ele arrecada antes, ele tira a liquidez da economia e depois ele joga a liquidez de volta. Mas ele não precisa, porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que imposto financia gasto do governo. Imposto não financia gasto do governo, imposto estabiliza a economia via orçamento público. Então, se o governo ficar jogando muito dinheiro, ele pode desequilibrar a economia, então ele cobra impostos para manter o equilíbrio do orçamento do Estado. Porque o Estado ele é como outros agentes econômicos no que diz respeito a ter um balanço. Todos os agentes econômicos têm um balanço. Né? Cada um de nós aqui tem uma quantidade de entradas e uma quantidade de saídas. O Estado também. Só que ele difere das unidades econômicas, famílias e empresas na medida em que ele emite a própria renda, por assim dizer. Né? Você não emite a sua própria renda, certo? A gente, pela boa e velha teoria do valor-trabalho, a gente tem que ir lá vender nossa força de trabalho por um mês. Lembrem-se que a gente dá o primeiro mês de crédito, né, para o empregador, porque ele não paga a gente automaticamente. A gente dá um crédito para o empregador de um mês e no início do mês seguinte a gente recebe esse dinheiro. As pessoas fazem isso também para pagar uma parte para o Estado, para poder financiar os bens públicos, garantir redistribuição de renda e assim por diante. O Estado não. O Estado não precisa arrecadar para gastar, porque ele emite. Agora, isso é diferente de dizer que ele pode gastar loucamente. Da mesma maneira que eu e você podemos comer o quanto a gente quer, isso não significa que a gente deva, certo? Porque isso pode ter impactos, né, ao longo do tempo. Claro, claro. Pois é, André, que o governo tem essa liquidez, essa quantidade de caixa, digamos assim, né, para colocar na economia, acho que é um elemento importante se ter em mente. Mas eu queria tentar me circundar esse elemento da dívida, porque como você estuda, como é bem dito, Sim. acho que o Christian Dunker, que esteve aqui também falando, tem toda essa tradição de estudo do neoliberalismo, também como uma teoria psicológica, né, do endividamento. Esse processo, digamos assim, de dizer, bem, não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, não tem como financiar. Eu entendo que é necessário controlar a inflação, a liquidez do mercado, as pessoas comprando, para que a gente não acabe sem ter como pagar os serviços e os bens que a gente precisa adquirir para se manter vivo. Né? Mas o discurso, digamos assim, da precariedade, da escassez, é sempre muito lastreado por essa cautela do gasto, essa cautela do não podemos fazer do ente público, seja a prefeitura, o Estado ou o ente federal, gastar mais do que arrecadamos. Né? A prefeitura está em déficit, o Estado está em déficit. Sempre essa ideia de que devemos mimetizar, devemos equiparar, devemos comparar e nos comportar tal e qual seria numa empresa ou num domicílio. Essa ideia, digamos assim, o quão inadequada ela é, e estou tentando buscar aqui também recursos argumentativos para dizer
vamos gastar mais, né? Vamos fazer mais dívida? Isso é, digamos assim, isso que eu estou dizendo agora, vamos gastar mais, é responsável do ponto de vista fiscal, tributário e econômico? É perfeitamente responsável, tem limites, é preciso fazer de maneira estudada, saber para onde o dinheiro vai, né? Porque o dinheiro não pode ficar indo para enriquecer pessoas que não vão fazer nada com aquele dinheiro. Que esse é um grande problema do nosso sistema. Corre muito dinheiro para quem não vai gastar, para quem vai só entesourar e enriquecer, e falta dinheiro para quem precisa gastar para necessidades básicas. Tá? Mas antes de entrar nisso, eu vou tentar desmontar essa ideia do orçamento rígido familiar. Porque qual que é a lógica? Uma família ela não deve gastar mais do que ela ganha. Né? Essa é a lógica. Se você for pegar as famílias mais ricas, o que a gente vai ver? Que elas sistematicamente gastam mais do que elas ganham. Sistematicamente. As famílias mais ricas, em geral, são uma das mais endividadas. Não lhes falta educação financeira. Eles sabem muito bem que eles não podem fazer aquilo. Mas por que eles fazem? Porque eles têm crédito. Eu estou cansado de conhecer, na minha vida como economista, consultor, pessoas que ganham muito dinheiro e vivem na pindaíba. Porque elas se endividam demais e elas sempre têm alguém oferecendo crédito para rolar aquela dívida. Então, notem que nenhuma família, nesse contexto meio totêmico, assim, né, vamos dizer, monolítico, da família, como se as famílias fossem iguais, como se houvesse uma família representativa, né, num país com desigualdades abissais como a do Brasil, as famílias também são diferentes. Algumas famílias têm mais elasticidade de crédito. Elas podem ficar rolando a dívida delas, ó. E aí, quando o banco não quer emprestar, tem sempre um amigo rico que empresta. Tem sempre alguém com bolso fundo. Qual que é o problema do pobre? O pobre não tem amigo com bolso fundo e quando ele chega no sistema financeiro, o sistema financeiro joga uma taxa de juros proibitiva, que ele só entra porque ele não sabe fazer conta de juro composto. Porque muitas pessoas mal sabem ler e escrever. Juro composto é algo que envolve, né, potenciação, é algo muito mais sofisticado do ponto de vista intelectual. E aí eu não estou dizendo que o pobre é burro, não. Estou dizendo que ele simplesmente não sabe lidar com um mundo para o qual, né, a própria pobreza não o preparou para lidar. Ele vive, então, como uma presa fácil do sistema financeiro. Então, note que o Estado tem a capacidade de funcionar como uma família rica e bem relacionada. O orçamento dele é mais elástico. O que significa ser orçamento elástico? Significa como a família rica pode ficar se endividando eternamente? Não, porque isso leva à bancarrota. Eu não quero com isso dizer, não, é só o Estado sair endividando loucamente. Não, ele tem que ter justificativa. A família rica que se ficar se endividando loucamente, eventualmente ninguém mais vai querer emprestar dinheiro para ela, ela pode quebrar. Mas qual que é a distância entre o hoje e o momento que ela quebra? É longa, né? Se o pobre hoje pega uma dívida, ele quebra daqui a pouco. Porque ele não tem ativo para vender, ele não tem renda para, pelo menos, amortizar um pouquinho daquela dívida, fazer ali, né, a esperança equilibrista que o rico tem. Ele não tem amigo para regular, ele vai pedir para o amigo também está ferrado que nem ele. O rico não. Então o Estado ele tem a mesma elasticidade de uma família rica e como uma família rica, ele tem que moderar a maneira como ele gasta e a maneira como ele arrecada. Quando a gente vai para uma pessoa pobre, pessoa de baixíssima renda, trabalhador, que sua, se esfola aí no dia a dia, essa pessoa tem um orçamento incrivelmente rígido. Então eu quero propor para quem está aqui nos assistindo o seguinte experimento. Imagina que você chega para o Estado, que tem a capacidade de um orçamento elástico, que ele pode, por exemplo, pegar dinheiro agora e falar para a pessoa, para o credor, eu vou te pagar daqui 30 anos e confia em mim porque eu emito a moeda que quita essa dívida. Eu emito. Ah, não, mas você vai pagar? Vou, porque eu emito. Eu aperto um botão e o dinheiro está na tua conta. Mas isso é injusto. Meu amigo, o mundo é injusto. Você quer a dívida ou não quer? Quero. Está aqui a dívida. A gente quer impor sobre o Estado a lógica de uma família de baixíssima renda com orçamento rígido. Para fazer o que sobre o Estado? Reproduzir sobre ele a lógica de uma família pobre. Para torná-lo pobre, para torná-lo anêmico, para torná-lo pequeno. Pois é, André, aí é uma das perguntas, acho, também muito fundamentais que eu queria te fazer, e genuinamente queria entender isso. Do ponto de vista da economia,
quanto mais liquidez, quanto mais dinheiro circulando, quanto mais, enfim, recursos, maior é a possibilidade de certos setores da sociedade acumularem, ficarem cada vez mais ricos. Sim, do ponto de vista capitalista, né? Aumentar a dívida pública, enfim, e que ela seja investida, que a indústria se desenvolva, que o país vá crescendo economicamente, é algo bom para os endinheirados. Evidente que para a população também é melhor, aumentar a qualidade do emprego, com industrialização e tudo mais. Mas por quê? Porque o que acontece, assim, do ponto de vista dessa racionalidade, desse pensamento de mundo ideal, né, acontece para que se imponha isso ao Estado, se coloque o Estado dessa maneira. O que é que eles ganham com isso? Tá. Eu vou tentar desenhar a história da dívida pública bem rapidinho, só para a gente entender o que está em jogo aqui. Quando a gente volta no século 13, 14, algumas cidades-estado, elas começam a emitir dívida a partir do suzerano, né, do monarca, né, ou do líder religioso, ou do líder militar, para poder ganhar guerras, para poder fazer expansão comercial, né, buscar novos horizontes. Lembra, as Índias Orientais, em grande parte eram financiadas por coroas, né, e chegava lá, Américo Vespúcio, toma aqui, ó, nós vamos financiar essa aventura, que era quase como descobrir alguma coisa, como uma inovação, né, tinha que usar bússola, tinha que desenvolver a indústria naval, para o sujeito conseguir chegar lá numa parte do mundo onde não se conhecia, era uma empreitada de altíssimo risco. Então, os monarcas, os grandes lideranças, eles iam fazendo o quê? Se endividando. Naquela época, o endividamento estava apoiado na quantidade de ouro, de metais preciosos que os reinos conseguiam deter. Isso dependia, então, dessas viagens para conseguir esse ouro para ter exatamente a capacidade de emitir sua própria moeda ou, eventualmente, de quitar suas dívidas. Ao longo do tempo, o que foi acontecendo? A preocupação dos líderes políticos e mesmo os monarcas era o quê? Quitar a sua dívida. Então o credor, ele começou a desenvolver um poder em cima do rei. E quem que é o credor? É o nascimento dessa alta finança. Só que começa, né, como ali pequenos banqueiros, né, muitas vezes eram judeus, né, porque tinha a lei da usura da Igreja Católica que proibia que os católicos fizessem, mas tinha uns ali que não eram tão católicos, assim, tipo o Papa, né, o Papa tinha banco, né, muito embora a Igreja não permitia, mas, né, você vê a história lá de Roma, Roma era uma cidade-estado, né, ela era como um país e o Papa fazia o que queria ali, né. Então, com o tempo, eu quero só frisar isso. O credor, olhem isso, o credor ele chegava a dizer assim, quanto que o governo tinha que separar das contas dele para pagar a dívida. Qualquer relação com o superávit primário que a gente vê hoje não é mera coincidência. O que é o superávit primário? É quanto o governo tem que gerar de poupança para pagar os juros da dívida. Só que lá atrás, o credor ele conseguia delimitar a lei. Ele influenciava e controlava o reino sobre como ele ia pagar. Tudo bem? Então, historicamente, assim que nasce a dívida pública para poder fazer expansão militar, fazer expansão comercial. Ao longo do tempo, a partir do século XIX, com as revoluções trabalhistas, principalmente a famosa de 1848, que fez Marx e Engels achar que a revolução finalmente tinha chegado, né, o que os estados falaram? Não, peraí, galera, não dá para colocar todo mundo aqui nessa riqueza que está encastelada nesses 2%, então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocando vocês aqui no orçamento público devagarzinho. A gente dá um direitinho aqui, compartilha um direito com o setor privado para eles melhorarem a qualidade, né, diminuir jornada de trabalho, dá um benefício aqui, mas aí para esse papo de revolução, porque revolução essencialmente o que é? Subverter a ordem do capital. É os trabalhadores assumirem o poder, né, em cima da riqueza que gera os bens de produção que vão comandar a produção. Então os estados começam a incorporar os interesses das massas populares. Mas aí, Léo Jorge, vem o problema. Se eu incorporo os interesses das massas populares, qual que vai ser a trajetória da riqueza acumulada pelos ricos? Porque se eu estou gerando mais renda para o andar de baixo e eu tiver que gerar a mesma renda para o andar de cima, será que vai ter dinheiro? Será que vai ter bens e serviços suficientes para atender todo mundo? E aí que você começa a ter o problema, a preocupação com a inflação. Ah, será que vai ter inflação e não sei o quê? Só que nessa época tudo dependia do ouro, tá? Mas eu estou mantendo a história para vocês entenderem o que está por trás. Quando o orçamento público amplia demais para incorporar os interesses do povo, automaticamente você começa a mudar o balanço de poder sobre o orçamento público.
E aí tem uma série de etapas em que o ouro, que é a quantidade de ouro, ela restringia a atividade do Estado na capacidade que ele tinha de emitir dinheiro, que era o padrão ouro. Então, se o Estado emitia muito dinheiro para a quantidade de ouro que ele tinha, o ouro fugia do país e obrigava, então, o Estado a recolher dinheiro. Isso aí vigorou até mais ou menos o início da Segunda Guerra, com períodos mais ou menos ali de interrupção nesse padrão, veio a Grande Depressão e tal. Depois da Segunda Guerra, os caras falaram assim, vamos deixar o ouro aqui como um espectro, controlando a quantidade de dólar que eu emito para o mundo inteiro. E aí, em 71, o Nixon fala, ele vai olhar o balanço dos Estados Unidos, eles estavam devendo ouro para todo mundo por esse regime. Eles tinham importado muito mais do que eles exportavam. O Nixon fala, quer saber? Eu não estou brincando, é nesse grau, assim. Quer saber? Não tem mais ouro. Agora é só o dólar. É sério, é nesse nível, porque é o poder militar que comanda isso. Então ele chega e fala, não tem mais. Em 1973 ele falou, acabou a paridade ouro-dólar, a partir de agora é só dólar. Então a gente parte de uma situação em que você está sendo constrangido pela quantidade de ouro, que está mapeando nas diferentes economias quanto de dinheiro elas podem emitir, para uma situação em que a gente tem que confiar no banqueiro central dos Estados Unidos, e ele tem que emitir uma quantidade de dinheiro suficiente para acomodar as demandas dessas ordens e promessas de pagamento o mundo inteiro afora. Muito bem. Por que isso é importante? Porque quando o dólar está solto e ele não tem lastro, eu posso incluir mais as pessoas da base da sociedade no orçamento. Só que aí eu vou ter que aumentar a arrecadação para manter equilibrado. E aí eu posso arrecadar mais delas próprias, como a gente faz no Brasil, ou eu posso arrecadar mais dos ricos. Só que aí os ricos falam, não, vocês já ficaram 30 anos arrecadando mais de mim. A última alíquota marginal de imposto de renda nos Estados Unidos até 1960, entre 45 e 60, era 90%. 90%. Os mais ricos pagavam 90% de imposto de renda. Curioso, ironicamente, o primeiro que começa a diminuir isso é o JFK, o Kennedy. Um presidente democrata, ele começa a reduzir essas alíquotas sobre os mais ricos. E aí os ricos falam, não, agora não dá mais, corta imposto, senão não vou gerar emprego. Só que aí você gera um conflito entre o rico que diz que quer ter mais dinheiro para investir e o pobre que está lá ferrado porque não consegue emprego, precisa de seguro-desemprego, precisa de um monte de coisa. Então o conflito distributivo ele migra para o orçamento. E aí o Estado tem um problema. Eu emito mais dinheiro pela base ou eu emito mais dinheiro por cima, via sistema financeiro? E separa poder fiscal e poder monetário. O Banco Central cuida do sistema bancário que vai emitir dinheiro para aplicações produtivas que vão gerar retorno, ou aplicações de consumo para famílias que vão pagar para antecipar o seu consumo, e o governo vai gerar política social pela base, por meio de proteção social, por meio de investimentos em infraestrutura e assim por diante. Então o dinheiro ele entrou pelo topo ou pela base, e aí inicia o conflito entre política monetária e política fiscal. E aí, nesse sentido, a pressão social ela tende a forçar o governo a dar mais atenção à base. E aí a parte de cima grita. Se você emitir muito dinheiro, cada real que você emite significa que o meu poder de compra da minha riqueza é menor. E eu não quero isso. Então, corta essa quantidade de dinheiro. Podia dizer que tem um misto assim de razoabilidade e avareza, digamos assim, em certo sentido, de dizer assim, bem, é necessário que os ricos continuem sendo ricos para poder aumentar a força produtiva, para poder continuar gerando emprego, gerando renda, mas, em certo sentido, também não é muito razoável, porque justamente tira a capacidade do Estado de ele gerar essa renda, ele gerar esse desenvolvimento. Então, pensa o seguinte, vamos pegar a proposta da MMT. A MMT tem uma proposta revolucionária que é dar emprego para as pessoas, que eu chamo revolucionária de brincadeira. Então a pessoa está desempregada, o Estado vai lá e fala assim, eu vou te pagar um salário mínimo para você fazer determinada atividade aqui no Estado. Se o Estado fizer isso, automaticamente ele vai impor sobre o restante da economia um piso de salário. Metade das pessoas hoje no Brasil ganha metade disso. Metade da população ganha até R$500. Menos da metade no salário mínimo. Se o governo chega e fala assim, olha, se você não encontrar emprego na economia, vem trabalhar comigo. O que vai acontecer com os salários no setor privado? Ele sobe. Por que eu estou usando esse exemplo? O que os ricos, a partir dos anos 80, vão falar? Você está gastando muito na base. O trabalhador está ficando preguiçoso. Você vai reconhecer esse discurso. Não quer mais trabalhar. Ninguém tem mais ambição. O sujeito quer ficar em casa, curtindo a vida. Essa narrativa,
ela tem mais de 100 anos. Você volta nos jornais da época, isso aí volta lá no século XIX. Essa ideia do trabalhador que é leniente, né, ocioso, tá como se o rico fosse sempre muito trabalhador, né? Mas, e aí o que ele fala? Não, não dá muito dinheiro, começa a cortar na base, porque essa pessoa vai querer batalhar, ela vai querer trabalhar. E aí eu reduzindo o salário, olha a lógica, eu reduzindo o salário de todo mundo, eu consigo selecionar quem é melhor, quem realmente quer, quem está disposto a fazer o esforço necessário para conquistar o seu espaço na minha empresa. Porque se eu der o mesmo salário para todo mundo, como é que eu vou selecionar o bom do ruim? E aí essa lógica, que é a lógica neoliberal, que é a lógica, né, de você ir fragmentando as relações sociais até o nível do indivíduo, que destrói famílias, destrói uma série, né, de outras relações sociais de convivência muito importantes por meio da competição, ela vai gerando a concorrência entre trabalhadores. Então essa é a lógica que está lá em cima. Enxuga a liquidez, porque enxugando a liquidez, eu vou ter que escolher quem que é melhor. Para as pessoas terem uma ideia, imagina que você pega 100 pessoas e coloca um cordão em torno delas, assim, de borracha. Aí elas têm um espaço que elas podem andar e cada uma se revelar ali na sua expressão pessoal e tal. Se você apertar esse cordão, o que que acontece? As pessoas vão ficar mais espremidas, não vão? É isso que o neoliberalismo faz. Ele vai espremendo para que aquele que tem a maior capacidade consiga se sobressair, enquanto o mediano fica lá sendo esmagado pelo sistema. Por isso tem alguns economistas que dizem que neoliberalismo é cada um se acotovelando. Porque você vai comprimindo o espaço, a gente pode pensar o espaço como orçamento familiar, você vai comprimindo o orçamento familiar e a pessoa vai tendo que se virar. Muitas vezes, para se virar, ela tem que ferrar o cara que está do lado dela, que deveria ser amigo dela, cooperar com ela. Né? Pega o caso dos entregadores de aplicativo. A luta do Paulo Galo para tentar organizar, né, essas pessoas, aí vem o aplicativo e fala assim, então, ó, tá todo mundo lá em greve. O cara fala, pô, fantástico, agora eu vou ganhar loucamente, vou fazer um monte de entrega. Por quê? Tá cotovelando. Enquanto eles estão lá, eu tô aqui ganhando. É a lógica individual da concorrência, de sair na frente e sempre ganhar. Eles jogam isso para a população, jogam isso para as empresas, fragmentam as empresas, a gente perde um monte de aspectos associados à qualidade da organização produtiva que geravam bons empregos, geravam salários e assim por diante. Mas por que eles fazem isso? E eu já termino. Me dá dinheiro, Léo Jorge, que eu vou fazer a economia se desenvolver. Eu sou rico, eu tenho grana, eu tenho visão, eu vou inovar, eu vou gerar novos empregos, eu vou fazer com que os empregos apareçam, porque eu sou empreendedor. Adivinha o que aconteceu? Jogaram na dívida pública, que rende juro muito elevado. Isso em vários países, não é só aqui. Jogaram no mercado de capitais para tentar ganhar dinheiro nas bolhas especulativas. E aí vem a lógica final. Banco Central, não tem problema você jogar dinheiro aqui por cima, porque aqui por cima gera bolha de ativos e aumenta meu patrimônio. Só não joga aqui embaixo. Porque se jogar aqui embaixo, o pessoal vai ficar leniente, não vai aceitar qualquer salário que eu quero pagar para eles. Vão começar a ficar pedindo direito, você sabe o que acontece. Então a gente gera um sistema que enriquece os mais ricos que têm ativos, que são os proprietários de riqueza. E essa é a ideia do Banco Central Autônomo. Quando tem a crise, veio o Banco Central comprando ativo que não vale nada para inflar o valor dele e proteger o patrimônio dos ricos. E quando vem a crise como a pandemia, acabou o dinheiro. Aí vem a pressão social, acabou nada, rapaz. Pode imprimir, porque você imprimiu trilhões lá atrás quando os bancos quebraram. Então agora você vai imprimir trilhões para salvar a população, que foi o que o Biden fez, 1,9 trilhão de dólares para poder jogar 1.400 dólares na mão das famílias. Mas olha em que situação você tem que chegar para você conseguir usar, né, a política fiscal da maneira que poderia ser usada, de uma maneira menos abrupta, né, mas estabelecendo um prazo maior de dívida, alguma tranquilidade para que o Estado pudesse fazer a sua parte. Claro, claro, entendo. Importante para eles é que não sabemos quem vai ser o presidente, mas sabemos que Roberto Campos será o presidente do Banco Central, é o que importa. André, eu quero trazer agora a conversa para a dimensão mais singular, mais regional. Aqui em Tubarão, nós tivemos em novembro aprovado um projeto de lei que cria o cargo de educador social, que, como nos afirmou a professora Selma Venco da Unicamp, que eu entrevistei há 2 semanas, trata-se de mais uma volta no parafuso da precarização.
O cargo educador social prevê a metade do salário de um ACT para desempenhar na prática, apesar da prefeitura afirmar o contrário, a mesma função. A revolta das professoras e dos professores da educação infantil foi grande, tanto que ocuparam a Câmara de Vereadores na sessão seguinte à aprovação da lei. Contudo, tudo o que conseguiram até o presente momento foi a exigência de que se retire a possibilidade de ocuparem o cargo pessoas que não sejam da área da educação. O pleito salarial parece não poder avançar justamente porque quem está sofrendo a precarização parece aderir à ideologia que equipara o ente público a uma empresa. Nesse sentido, do ponto de vista daqueles envoltos dessa mentira, soa irresponsável exigir um salário digno. Aí eu pergunto: os gestores municipais não possuem recursos de endividamento do município, no sentido de financiamento, para a manutenção da oferta e da qualidade dos serviços públicos? Eles correm algum risco de responder assim, judicialmente por improbidade administrativa ou o crime similar, processo administrativo similar, caso entregue uma prefeitura endividada? Quais são os recursos que os municípios dispõem para poder produzir qualidade de oferta de serviços públicos para a sua população? Então vamos voltar à metáfora da família rica com orçamento e a família pobre com orçamento rígido. Não é? A família rica com orçamento elástico, esse é o governo federal, e aí os entes subnacionais têm o orçamento mais rígido. Pegando a mesma metáfora, o município é a família mais pobre, porque não apenas a sua base de arrecadação muitas vezes é insuficiente, como o seu gasto é sistematicamente maior do que aquilo que ele consegue arrecadar. Por isso que quando a gente pensou lá na Constituição de 88, a gente criou os fundos de participação de estados e municípios, porque a gente sabia que alguns municípios não iam dar conta de arrecadar tudo, então há transferências e repasses do governo federal para poder, né, equalizar essa capacidade de pagamento. Os estados e municípios poderiam se endividar mais? Poderiam. Isso ocorreu até os anos 80. Tá? Nos anos 90, depois de todo o descalabro hiperinflacionário que a gente viveu, veio a reforma do sistema bancário que acabou com os bancos públicos, estaduais particularmente, que faziam o quê? Concediam crédito também aos municípios, principalmente na área de investimentos. Tá? Isso acabou. O governo, então, pega as dívidas de municípios e estados e fala assim, olha, eu sou o tesouro, eu emito a moeda, me dá essa dívida é minha, só que você vai ter que pagar ao longo do tempo, aí joga lá para 30 anos, essa dívida, e todo ano você tem que pegar um pedacinho da tua receita e quitar essa dívida com o tesouro. E aqui, infelizmente, é uma autoimposição nossa sobre os municípios e sobre os estados, que geram implicações administrativas e judiciais. Então, eu não sou advogado, não sou procurador, não sei, né, nem promotor, então não sei como efetivamente se dá a questão jurídica. Mas o que eu sei é que tem regras muito rígidas sobre gestores públicos em nível subnacional com relação ao pagamento disso. Qual que é a implicação? Se essa família pobre de orçamento rígido que é o município, tá? Não estou falando que todos são iguais, mas em geral os municípios no Brasil, tirando os maiores, eles passam por dificuldades orçamentárias. Ou ele tem que conseguir aumento de arrecadação, o que a gente sabe que em municípios pequenos pode ser uma dor de cabeça, porque geralmente tem uma elite muito poderosa que impede aumentar, por exemplo, tributação de patrimônio, tributação de serviços, em geral são elas as grandes proprietárias de clínicas, né, de grandes restaurantes, hotéis e assim por diante. Ou ele pode encontrar uma forma de financiar atividades de longo prazo de desenvolvimento, como, por exemplo, polos de inovação, polos turísticos, e aí com isso ele consegue alargar um pouco, né, o horizonte financeiro dele. Para investimento em educação, que é o que você está me colocando aqui, eu acho quase, não estou dizendo que é, mas é quase impossível você conseguir estender demais por um problema conceitual que eu e alguns coautores, como a Elida Graziani, que é promotora de contas do Estado de São Paulo, e o Salomão Ximenes, que é um professor da área de educação lá da UFABC, a gente escreveu falando que a educação tinha que ser tratada como investimento, não como gasto.
Aí os liberais já falam, tá vendo? Os desenvolvimentistas, quando eles querem gastar, eles falam que é tudo investimento. Só que eu estou usando os estudos deles. Porque eles falam que investir na educação é o que gera resultado ao longo do tempo. E está mais do que provado, se investe no ensino fundamental até médio e superior, a sociedade ganha, ela cresce, ela retorna isso aí ao longo do tempo. É um tipo de gasto que se paga, só que ele demora para se pagar, né? Porque você tem que investir durante muito tempo. Então, no caso do município, eu acho que precisaria ter uma mudança de legislação federal que entendesse esse tipo de gasto como fugindo, por exemplo, ao teto de gasto ou ao que a prefeitura tem que usar para poder fazer o superávit que vai pagar parte da sua dívida com o tesouro. Coisa que, por exemplo, o Fundeb já faz. O Fundeb ele não está sob o teto de gasto, que é o Fundo de Complementação de Financiamento da Educação Básica. Ele não está lá. Entendeu? Então, os repasses que são feitos pelo governo federal para municípios, eles não estão sob o teto. Mas seria esse caminho, tá? Porque, assim, novamente, eu não sou especialista nisso, tá? Estou falando com base no que eu leio dos especialistas. O município, ele de fato tem um constrangimento grande do ponto de vista orçamentário, porque ele não é o tesouro, ele não tem um tesouro nacional que pode emitir a própria moeda. Ele, infelizmente, funciona como uma família que tem que arrecadar, né, antes de poder gastar ou ter ali uma trajetória de dívida que lhe permita fazer isso. Então, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas até onde eu conheço finanças públicas é isso. Entendi. Então, o desmonte dos bancos estaduais, né? A gente tinha aqui em Santa Catarina o BESC, né? Que foi tragado para dentro do Banco do Brasil, facilitava ou tornava mais possível, dava mais maleabilidade orçamentária para que os municípios pudessem arcar com esses gastos. Então, aí dava, só que também dava para fazer clientelismo, dava dinheiro para corrupção, dava dinheiro para servir de subsídio para os mais ricos. Então, note que a nossa elite, Léo Jorge, ela não gosta de democracia. E ela não gosta de democracia porque democracia não é ir lá a cada 2 anos e votar em algum nível de governo. Democracia é você pegar a pessoa que mal sabe ler e escrever e ela vai sentar no conselho do município que vai decidir como o dinheiro vai ser gasto. É aqui que é a democracia. Você vai ter que pegar as frações marginalizadas e dar poder de voz e de decisão para elas. Então, lá atrás, quando os bancos públicos estaduais eram usados, eles também eram mal utilizados. Mas não é porque eles eram públicos, que é a cantilena. Ah, era público. Não, é porque a própria elite usou mal. Eu lembro de uma história que quando o Fernando Henrique ele assumiu o Ministério da Fazenda em 93, sob o comando, né, do Itamar Franco, um tipo de político que não se faz mais, ele sentou no conselho, era o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é que decide quanto dinheiro vai ser produzido, né, para compatibilizar com o crescimento da economia. A hora que ele entrou, tinha um monte de banqueiro e industrial lá, tudo sentado na sala. Os caras perguntam, não, porque eu preciso de crédito aqui, eu preciso que o governo me dê um dinheiro aqui. Ele olhou aquilo e falou, mas não tem como. A quantos representantes sindicais você acha que tinha lá? 0. Quantos representantes de grupo de trabalhadores? 0, não tinha nada, só assim, a elite. Aí numa canetada ele falou, a partir de agora só participa da reunião essas e essas pessoas. Todo mundo ali ficou o quê? Ele acabou com... Mas como? Isso aqui que a gente está acessando o orçamento público, que é super elástico, que é isso que eu tô falando, ele é elástico pro topo. Uhum. E aí eles acabaram com isso, só que isso acabou afetando também a capacidade dos municípios de usar adequadamente esse recurso. Mas eu não acho que o problema era os bancos públicos, é porque faltava democracia nos municípios. Exato. Essa figura que você fala, o Conselho Monetário, acho que é a representação mais real, mais palpável daquilo que o velho Marx falava do balcão simbólico de negócios da burguesia. Perfeito, eu penso no balcão, literalmente. Não, porque eu não veria problema se a gente desse o mesmo acesso às organizações de classe, que é de trabalhadores, que a gente dá às patronais. O problema é que o acesso é muito diferenciado. E é isso, quando as pessoas que leem MMT, e muita gente critica, não está entendendo, o que o MMT está falando é o seguinte, o dinheiro é o mesmo. O que vai para cima e o que vai para baixo é rigorosamente o mesmo, porque o emissor é um só, é o Estado. Só que o caminho que ele percorre é determinante para o seu resultado.
Então, por cima é a política monetária. Qual que é o estatuto que a gente deu para a política monetária? Independência. Juridicamente está como autonomia operacional, porque é o Conselho Monetário que define para onde o Banco Central vai. Mas o que eles querem é independência. Só que o dinheiro do Banco Central vem da onde? Do Estado, ele é um órgão do Poder Executivo. E aí o pessoal falou, então vamos separar, e aí tem a conta fiscal. Então aqui em cima só vivem os ricos, que é onde o Banco Central afeta os pobres, óbvio que afeta, mas diretamente é banco e as pessoas que têm capacidade de tomar crédito. Aqui embaixo não são só os pobres, estão os ricos também, porque é no fiscal que tem as desonerações tributárias, as isenções. Por exemplo, o homem mais rico do Brasil, em 2019, ganhou, não é patrimônio, ganhou ao longo do ano 1,4 bilhão de reais. Isso é renda. O patrimônio dele cresceu, mas a renda dele foi 1,4 bi. Tá bom, não tá? Eu curtiria receber isso em um ano. Sabe quanto que ele pagou de imposto? Sobre 100 milhões. 1,3 bilhão, ele não pagou R$ 1 de imposto. R$ 1, não pagou nada. E os trabalhadores estão pagando conta. O pessoal fala, eu sou servidor público, né? Vivo na mamata. Vai ver meu olerite, quanto que já arranca, o naco que arranca só de imposto de renda na fonte. De contribuição com fundo, né? O fundo próprio do servidor público foi criado em 2013. Você tira um montão. O rico não. Ele ganha esse dinheiro e ele não paga. E eu sou rico. Eu me considero uma pessoa rica dentro da sociedade que a gente vive. Claro. Eu não sou uma pessoa pobre. Eu tô nos 5% mais ricos. Sim. Só que o 1% mais rico, ele tá tão longe lá no céu que eu nem consigo ver ele aqui. E ele não paga nada de imposto. Então aqui embaixo, tanto o rico quanto o pobre estão compartilhando o orçamento. Lá em cima estão só os ricos. E é isso que vai espremendo, é o dado que você trouxe aqui pra gente, vai espremendo o pobre. Porque quando você coloca o teto de gastos, que é essa maluquice que a gente criou aqui no Brasil, você vai fazendo aquele processo que eu falei de espremer o cinto, só que você tira os ricos do cinto, entendeu? Você espreme o cinto só em cima do pobre. E aí o teto vai esmagando gasto em saúde, gasto em educação, gasto em ciência e tecnologia, bolsa de estudo, farmácia popular, isso aí tudo vai ficando sem gasto. Aí o Bolsonaro chegou e falou isso. Cada um cuida do seu. Cada família cuida do seu. Você não pode ficar dependendo do Estado. Porque é essa lógica. E aí vem o grande problema, né, nosso, que é como é que você equilibra essa elasticidade de balanço. E aí eu concordo com você, que eu acho que os estados e municípios deveriam ter mais flexibilidade. Só que também a elite política que os governa, não é a elite política que está do lado, né, dos trabalhadores. Você sabe muito bem o estado que você está, né, como ele é. A gente está falando de um estado em que, assim, os trabalhadores aí, eles vivem numa situação de um garrote total, assim, né, em termos de poder de barganha, muito limitado. Exato, exato. E essa distinção eu acho bastante importante aí, porque você coloca assim, uma das possibilidades de financiar a educação agora, a curto prazo, né? Imediatamente seria a tributação dos mais ricos para poder financiar isso, né? Trabalhando com a lei que a gente tem, os recursos legais que a gente tem hoje, né? Mas para isso é necessário organização social, né? Pode aumentar ITR, você pode aumentar IPTU, pode aumentar ISS, pode fazer, vai ver se você consegue. Você está no comitê de luta aí, você sabe como é. Vocês estão ganhando 50 milhões por mês para operar? Não, né? Vocês não ganham. Por quê? Porque não tem, né? Não olhem, em geral não se olha. Eu conheço comitês de luta local de várias cidades. E, em geral, assim, é uma luta árdua para você continuar funcionando. Agora, vai ver, tenta fazer essa mudança, e eu estou dizendo isso porque quanto menor o município, mais difícil é de mudar. Mais difícil porque a elite é mais poderosa, em geral. Não temos nenhum vereador de esquerda na Câmara de Vereadores. Nenhum vereador de esquerda. É trágico a situação. André, queria fazer a última pergunta, caminhando justamente nesse tema ainda. Vou ser breve. Você me faz perguntas muito boas, que minha imaginação voa. Desculpa por estender demais. Essa é a ideia. André, há 2 meses, você, o Elias Jabbour e o Wallace Moreira receberam o economista Guilherme Mello no canal de vocês no YouTube, o Conexão Xangai, que, aliás, recomendo muito para quem quer ter acesso a reflexões críticas em relação à economia brasileira, livre dos dogmas da religião profana, chamada neoliberalismo.
O Guilherme Mello, ele é economista, membro da Fundação Perseu Abramo, Fundação do Partido dos Trabalhadores, e foi um dos principais economistas envolvidos na elaboração do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, além de estar participando da equipe de transição. No programa, o professor Guilherme afirmou que é necessário que o povo sinta-se partícipe do processo de retomada do crescimento econômico. Como você vê o aspecto nesse futuro governo? Como a participação pode ser efetivada e qual perspectiva futura, caso essa politização da prosperidade, não ocorra mais uma vez? Olha, eu vou te dizer, eu não sei qual que é a maneira como você está tratando a politização da prosperidade, mas vamos chamar da democratização da prosperidade, porque eu acho que a prosperidade ela é política. Como a moeda é política, e a elite tenta de todas as maneiras despolitizar a moeda. Mas a moeda é uma instituição política, ela serve para atender o povo e não para atender a si mesmo, que é o que os ricos querem. A proposta que o Guilherme levou lá para a gente é fazer um processo de alargamento do horizonte dos mais pobres, que começa por alargar o seu orçamento via políticas de proteção social. A proteção social começa com transferências de dinheiro na base, isso já alarga o horizonte no sentido orçamentário, as famílias têm mais espaço para consumir. Segunda camada, amplia-se os serviços de serviços públicos, universais e básicos. Por quê? Isso diminui o gasto da família com esses bens e serviços e alarga mais o poder de compra das famílias. Terceira camada, colocar uma estrutura produtiva integrada à prestação desses serviços básicos universais, que não apenas garantem aumento de produtividade para a prestação desses serviços, como geram empregos. Geram empregos para as pessoas no Estado. Né? Os liberais que estiverem aqui, né, assistindo estão prestes a pular da janela eu falando para gerar mais emprego público. Né? Então vai gerar mais emprego público, mais concursos para que haja proteção e a prestação desse serviço para as famílias. E a última camada é a estrutura produtiva que vai combinar setor privado com setor público para atender toda essa estrutura de serviços básicos que vão desde infraestrutura, saneamento, ciência, inovação e tecnologia, toda a estrutura de produção do SUS, que vai desde seringas, né, vacinas, produção de máquinas e equipamentos na área de engenharia, químicos, tudo isso, né, está ali na base, e essa base que combina setor privado e setor público oferece empregos de qualidade. Para isso, você precisa ter, primeiro, um BNDES que não seja um banquinho de esquina, que efetivamente financie atividades tecnologicamente avançadas, que tenham retornos de escala, né? O retorno de escala é aquele que quanto mais você faz, menos custa, que é a base para o enriquecimento das grandes potências. Elas identificam esses setores e investem pesadamente ali. Então, o Estado, com o BNDES, política industrial, consegue, então, ofertar e ajudar, né, a construir essa estrutura que complementa os empregos, né, no setor privado com empregos de qualidade. Com isso, você melhora o nível salarial da população, aumenta a formalização, diminui o endividamento e consegue, então, gerar, né, novamente, esse aqui é o mundo idílico do que se imagina, né, é o fim da estrada, chegar lá que é o problema. E aí, com isso, você consegue alargar os horizontes orçamentários, mas também culturais, materiais da sociedade, de uma maneira sustentada no tempo. Claro. André, eu sei que você não é da ciência política propriamente dita, das ciências econômicas, mas você vê espaço político para isso ser possível do ponto de vista assim, da articulação política, falando só de cima. Não estou falando de mim, da militância de base. Lá de cima, você vê espaço para isso? Sim. Eu vejo espaço por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o Arthur Lira já está, apesar de estar lutando muito para conseguir espaço no Ministério do Lula, ele está com muito medo do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E ali, desmontando essa sandice, essa bomba que foi criada com o orçamento secreto, não é apenas os bilhões, os cerca de 20 bilhões por ano que o governo executivo, né, o poder executivo ganha. Ele ganha poder político para poder refazer as suas coalizões e tentar avançar projetos. Segundo ponto, a reforma tributária, se ela for implementada, mesmo que fatiada, a tendência é gerar um crescimento econômico muito grande, diminuir uma série de assimetrias que existem entre os setores. Um exemplo, a agricultura paga cerca de 10% da carga tributária da indústria. 10%, é quase nada.
comparado, a indústria paga 35%, quase 40%, a agricultura paga 3% a 4%, no máximo 5%. Essa é a carga tributária da agricultura. Então, se você nivelar, você vai ver aí na sua cidade o chororô que vai ser na área de serviços. Um monte de advogado, né, esses consultores, tudo PJ, que vão ter que pagar ISS maior, vão ter que pagar imposto sobre serviços, né, maior, porque esse pessoal está ganhando muito dinheiro hoje. Então, você vai renivelar, vai ter uma choradeira, inclusive de setores que apoiam o governo. Mas, na minha perspectiva, isso vai destravar uma série de amarras que hoje impedem o setor empresarial de crescer. E se isso acontecer, com o auxílio do planejamento do Estado, principalmente na área de infraestrutura, retomando obras, garantindo proteção social, a tendência é essas coisas juntas irem gerando maior crescimento econômico. Então, eu acho que tem espaço político, porque o espaço político vai sendo retroalimentado pelo ganho econômico. E isso tende, então, a diminuir a pressão que existe hoje sobre o governo Lula, que é essa história de ele não vai pagar dívida, ele vai ser irresponsável fiscalmente, porque conforme a economia cresce, a responsabilidade fiscal também fica mais fácil de ser honrada, porque aumenta a arrecadação, diminui a necessidade de gasto, principalmente gasto social, né, seja o gasto de proteção no nível de Bolsa Família, seguro-desemprego, tudo isso diminui quando a economia vai bem. Então, a tendência é você ir equalizando. Mas friso, isso aqui é o mundo idílico que eu estou imaginando na ausência de atrito, na ausência de problemas. Mas a tendência são essas forças atuarem nessas direções. Tá certo. André, estamos com 1 hora de programa. Para fechar a última pergunta mesmo, a tradição que iniciamos com o professor Severo, da Unila. André, o que é socialismo para você? Socialismo, para mim, é a força que humaniza o capitalismo. É exatamente na visão do Polanyi aquilo que impede que o capitalismo, com a sua lógica insana, desumanize as relações sociais. Perfeito. André, queria te agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade, responder tão prontamente a gente, estar aqui com a gente conversando. E o último recado para fechar é o recado da TVR Sul. Você quer ajudar a comunicação popular, quer que a comunicação popular aconteça e o socialismo seja possível, é necessário comunicação popular. Se você pode, manda um Pix para a gente, o Pix está ali. Manda aquele Pix de R$1, se é o que você pode fazer, dando aquela força. Está aparecendo também agora ali na tela. Tá joia? André, muito obrigado. Estaremos aí buscando novamente as ideias, os pensamentos brilhantes. Tá joia? Grande abraço, brigadão. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.